seguinte, estou na área e tem uma notícia para dizer para vocês. Acabou a brincadeira, tá? Agora não é mata-mata não, é mata. É um jogo só que vai decidir quem avança e quem vai voltar para casa. Nesse caso aqui, um brasileiro vai voltar para casa, ou um português vai voltar para casa, ou um inglês também vai voltar para casa. Meu irmão, agora é mata-mata, agora o bicho pega, agora não tem mais moleza, agora não tem mais desculpinha, agora não tem mais poupar alguns jogadores, agora não tem mais entrar de corpo mole. Na última rodada a gente já viu isso, né? Os times com ímpeto melhor, maior, né? A maioria dos times, principalmente quem estava brigando ali por uma vaga, lutando muito mais, principalmente olhando para os lados europeus. E agora, irmão, vai ser todo mundo à vera, todo mundo dando o máximo, todo mundo entrando com o que tem de melhor em campo disponível para poder buscar a vitória e poder buscar a classificação. E durante essa semana aqui, obviamente, você vai ter análise de todos os jogos e várias apostas que eu vou estar compartilhando junto com vocês. Óbvio que, para vocês pegarem, ter acesso a todas as minhas apostas, eu recomendo, siga todas as minhas apostas, tá? Que eu não tenho dúvida que nós seremos muito lucrativos, como já estamos sendo nesse Mundial. Já são 13 unidades de lucro nesse Mundial. Ou seja, você apostando R$100 no mês, né? Você apostando R$100 em cada aposta, você estaria com R$1.300 no bolso, tá? E agora nessa fase de mata-mata, o número de apostas vão aumentar, como já aumentou na última semana, tanto no ao vivo quanto no pré-jogo. Por exemplo, hoje no pré-jogo aqui, só nesses dois jogos, de Palmeiras e Botafogo e Benfica e Chelsea, que eu vou analisar para vocês, eu consegui extrair aí 7 apostas só de pré-jogo, tá? 7 apostas só de pré-jogo. E eu vou buscar também no ao vivo. Então, entre no Clube dos 5%, o link tá aqui na descrição. Entre agora, de verdade, entre agora. E vamos lá, sem mais delongas, vou começar a analisar o jogo aqui do Palmeiras e Botafogo. Meu irmão, quem diria que teríamos um confronto brasileiro já nas oitavas de finais, né, velho? É impressionante. E, cara, vou ser bem sincero, o sentimento, eu sou flamenguista, vocês sabem, mas eu não sei se aqui com certeza vai ter palmeirense, vai ter botafoguense também, mas, meu irmão, quem for eliminado aqui, pense em um sentimento ruim, velho. Você viajar para o Mundial, você se classificar, no caso do Palmeiras, em primeiro, o Botafogo se classificar no grupo da morte, e aí você cai nas oitavas de final com um brasileiro e você ser eliminado por um brasileiro é foda, mano. Na moral mesmo, ser eliminado por um brasileiro é foda. Mas, sendo bem sincero, a chave que está Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea, se deu muito bem, né? Ruim se deu o Flamengo, que ficou em primeiro lugar no seu grupo, venceu o Chelsea, e aí vai pegar o Bayern de Munique. Passando do Bayern de Munique pode pegar o PSG, depois pode pegar um Real Madrid, uma Juventus, uma Inter de Milão, só europeu, meu irmão, foda. Então assim, pro Palmeiras e Botafogo, quem avançar aqui vai pegar Benfica ou Chelsea. É bem melhor, né? É bem melhor, vamos ser sinceros, é bem melhor. Vamos lá, começando com esse jogo entre Palmeiras e Botafogo, aqui é um jogo que é totalmente diferente, né, dos jogos que a gente tem visto dos brasileiros contra os europeus, principalmente olhando para o lado do Botafogo. O Botafogo no seu grupo ele enfrentou o Atlético de Madrid e o PSG. E nesses dois jogos foi um cenário onde o Botafogo não costuma atuar dessa forma aqui no Brasil, né? Que é uma forma com jogadores totalmente recuados, buscando jogar por uma bola. O Botafogo não joga assim, cara, aqui no Brasil. Só que lá contra o Atlético de Madrid e contra o PSG, ele teve que jogar assim, né? Ele teve que baixar as linhas e buscar o contra-ataque. E nesse jogo contra o Palmeiras, eu acredito que teremos, né, um Botafogo mais solto. Teremos um Botafogo com a cara do Botafogo que a gente vê atuando justamente aqui no Brasil. E, sinceramente, eu vejo o jogo muito equilibrado. A abertura do Campeonato Brasileiro, nesse ano, foi justamente com Palmeiras e Botafogo no Allianz. E foi um jogo muito equilibrado. Foi um jogo onde as equipes, os dois, né, teve poucas oportunidades. E para mim o Botafogo, até pelo fato de jogar fora de casa, foi até melhor do que o Palmeiras. Aqui eu acredito que vai ser no mesmo nível, no mesmo padrão. Eu acredito no jogo truncado entre eles. Eu não vejo o jogo muito aberto, eu não vejo o jogo com muitos gols. Pelo contrário, eu vejo o jogo pegado, truncado. Por isso que, já de antemão, eu já adianto aqui que um dos mercados que eu gosto aqui é do mercado de gols. Só que ao invés de ser no over, né, no mais gols, como vocês estão acostumados a ver eu comentar aqui, eu acredito que vai ser muito bom para o abaixo, né?
nesse caso aqui, para abaixo de 2,5, para não sair 3 gols nessa partida, eu vejo com bons olhos, eu acho uma boa. Algo que pode prejudicar aqui é se tiver um gol ali no início do jogo, aí realmente pode prejudicar. Mas uma coisa que eu tenho certeza é, se Palmeiras ou até mesmo Botafogo abrir o placar, pode ter certeza, eles irão baixar a linha e buscar segurar o resultado. Tanto o Palmeiras quanto o Botafogo. E duas coisas que vem mostrando nesse campeonato o Palmeiras, por mais que tenha tomado o gol ali do Inter Miami, 2 gols, o Palmeiras é um time que se defende bem e se destaca muito aqui no Brasil pela sua defesa. E uma coisa que vem ganhando muita relevância é o sistema defensivo do Botafogo. O Botafogo vem se defendendo muito bem. O Botafogo tomou só um gol do Atlético de Madrid e não tomou gol do PSG, conseguiu segurar o PSG. Então pode ter certeza, se o Palmeiras ou o Botafogo marcar um gol, eles vão recuar ao máximo, vai baixar as linhas e vai ser difícil um furar a defesa do outro, tá? Então eu gosto desse over abaixo, o under, 2,5 pagando em 50, para mim eu vejo com bons olhos. Outro mercado que eu gosto bastante, que eu vou comentar agora aqui com vocês, mercado de jogadores, já vou comentar, mas para mim, nesse mata-mata, o mercado que eu vou explorar bastante vai ser o mercado do handicap, né? O handicap asiático. E eu gosto muito da opção pela odds do Botafogo, do handicap mais um Botafogo. Esse handicap vai estar pagando ali 1,30, 1,25, 1,30. Para você combinar em uma dupla, eu vejo com bons olhos, eu vejo excelente, tá? E esse handicap é para o Botafogo, pode perder o jogo por um gol. Perder por 2 gols, aí é head, né? Se perder por um gol, é reembolso. E se empatar ou o Botafogo vencer, é green. Eu vejo com bons olhos, tá? Para mim, esse jogo, como eu falei, é 50-50. A casa está colocando um favoritismo aqui para o Palmeiras, mas é um jogo, para mim, 50-50, tá? 50-50. Trazendo agora para os mercados de jogadores, eu gosto de explorar os jogadores do Botafogo, tá? E eu coloquei alguns jogos aqui para a gente poder ver. Por exemplo, contra o Atlético de Madrid, eu gosto bastante de trabalhar, eu identifiquei isso, né? Pelo estilo do Botafogo também de jogar, no Campeonato Brasileiro também esses padrões costumam se repetir, mas eu peguei aqui 3 jogos para vocês verem como base, né, de desempenho dos jogadores. E o mercado de desarmes dos jogadores é bem interessante. Por exemplo, tem 3 jogadores aqui que eu gosto muito de trabalhar os desarmes, que é o Marlon Freitas, o Alexander Barbosa e o Jair, né? Vamos lá, o Marlon Freitas contra o Atlético de Madrid, tá aqui, ó. Ele conseguiu fazer 2 desarmes contra o Atlético de Madrid. Óbvio que foi um jogo onde o Atlético de Madrid teve muita bola, pressionou bastante o Botafogo. Mas o Marlon Freitas vai ter um papel fundamental contra o Palmeiras, porque o Gregory vai estar fora. Então provavelmente vai ser o Marlon Freitas e o Alan ali no meio campo. E isso, né, vai fazer com que o Marlon Freitas tenha um papel muito importante nessa marcação e continue fazendo pelo menos um desarme. Então um desarme do Marlon Freitas, para mim, é show de bola, eu gosto bastante. No caso do Alexander Barbosa, que está jogando muito, para mim o melhor jogador do Botafogo no Mundial é o Alexander Barbosa e também, obviamente, o Igor Jesus, mas o Alexander Barbosa para mim tem sido fundamental. No jogo contra o Atlético de Madrid, ele fez 3 desarmes, tá? Então é um jogador que eu gosto de trabalhar 2 desarmes, e o Jair também é outro jogador que fez 2 desarmes contra o Atlético de Madrid, eu também gosto de trabalhar. Então, trabalhar os desarmes desses jogadores para mim é bem interessante. Contra o Paris Saint-Germain, ó, o Marlon Freitas contra o Paris Saint-Germain, ele fez aqui, ó, 2 desarmes, tá? Ou seja, um desarme está dentro do padrão do Marlon Freitas. O Alexander Barbosa, que para mim uma boa opção, é 2 desarmes dele. Ele contra o PSG, ele fez 6 desarmes, velho, impressionante. E o Jair contra o PSG fez 2 desarmes também. Eu gosto de um desarme do Jair, tá? E contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, naquele jogo que eu falei, que foi o jogo de abertura do Brasileirão, trazendo aqui para vocês também, ó, aqui já foi um esquema diferente do que está sendo utilizado no Mundial de Clubes, né? Mas o Marlon Freitas, que é titular absoluto e um dos melhores jogadores do time, contra o Palmeiras, fez 2 desarmes, ou seja, a linha que eu gosto de um desarme do Marlon Freitas. O Alexander Barbosa contra o Palmeiras, naquele jogo lá, ele fez 3 desarmes, tá? Ou seja, em todos os jogos que eu estou mostrando aqui para vocês, tanto no Mundial de Clubes, quanto também nesse jogo contra o Palmeiras, o Alexander Barbosa sendo um cara que desarma bastante, né? E eu gosto dele fazer 2 desarmes. E o Jair
Contra o Palmeiras fez 2 desarmes. Eu gosto de trabalhar na linha dele de um desarme, tá? Então é algo que eu gosto bastante. E eu gosto também de trabalhar com o Igor Jesus aqui, no jogador também, para ele dar pelo menos uma finalização no gol. Naquele jogo contra o Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro, ele deu 3 chutes ao gol, tá? Eu gosto também de trabalhar o chute no gol do Igor Jesus, está pagando em 40, ou seja, dá para você utilizar em uma dupla. Então, esse jogo do Palmeiras contra o Botafogo, eu gosto dessas opções que eu tenho passado para vocês, além das defesas dos goleiros, né? Para o Everton fazer pelo menos 2 defesas, para o John fazer pelo menos 2 defesas, porque eu acredito que o chute fora da área vai ser algo que os dois times devem explorar bastante, tá? Então é algo que eu gosto também. Então esses são os mercados, mercado de gols, handicap asiático e jogadores que eu gosto de trabalhar nesse jogo do Palmeiras contra o Botafogo. Para mim, em termos de classificação, para mim é 50-50, tá, galera? Sendo bem sério aqui para vocês. E aí teremos também às 17 horas o outro jogo que foi Benfica contra o Chelsea. E esse jogo também é um jogo extremamente interessante que dá pra gente também colher boas oportunidades. Uma das oportunidades que eu comentei, né, no jogo do Botafogo é o handicap. Nesse jogo aqui do Benfica, o favoritismo é do Chelsea e eu concordo, o Chelsea realmente é favorito para esse jogo, mas tem uma linha que está pagando 1,30 que é o Benfica mais 1,5, ou seja, para o Benfica não perder por 2 gols. O Benfica pode até perder por 1 gol, que vai dar green, agora por 2 gols vai dar red. E esse é um jogo que eu vejo muito equilibrado também. Eu vejo um leve favoritismo para o Chelsea. Se eu pudesse colocar em porcentagem, seria 55-45, tá? Ou seja, um empate técnico aí, né? Então, um jogo muito equilibrado dos dois. O Chelsea não vem fazendo bons jogos nesse Mundial de Clubes, né? Vem fazendo jogos ruins. O Benfica também não vem fazendo grandes jogos, mas conseguiu um empate contra o Boca Juniors depois de ter jogador expulso. Conseguiu contra o Bayern de Munique arrancar uma vitória. Beleza que o Bayern de Munique entrou com time reserva, mas no segundo tempo entrou a cavalaria e mesmo assim o Benfica conseguiu se segurar, conseguiu se defender e terminou em primeiro do grupo e conseguiu entrar nessa chave, que é uma chave mais tranquila do que a que o Bayern entrou. Então, eu gosto desse handicap do Benfica. Esse jogo, diferente do jogo do Botafogo com o Palmeiras, eu acho que vai ser um jogo um pouco mais aberto pelo perfil das duas equipes, principalmente pelo perfil do Chelsea, que é um time muito ofensivo, né? Então, o over 1,5, o mais de 1,5, eu vejo com bons olhos pagando 1,28 aqui, tá? Eu prefiro trabalhar no over aqui do que no under, nesse jogo, obviamente. Mas o ideal é trabalhar o mercado de gols no ao vivo e não no pré-jogo. Um mercado que eu gosto de explorar também, além do handicap, é o mercado de jogadores aqui também. E tem alguns jogadores aqui que eu quero comentar com vocês. Do lado do Benfica, tem esse Schroeder, cara, não sei, eu vou chamar ele de Andreas, tá? Que é o primeiro nome dele. Que deve ser titular pela boa partida que fez contra o Bayern de Munique, né? Fez uma excelente partida, inclusive marcando o gol. Mas eu gosto de trabalhar ele, olhar os jogos dele, olhando para o mercado de desarmes. Só que, óbvio, ele é um cara que costuma ser reserva no time do Benfica. Então tem que esperar a escalação, tá? Nesse caso aqui tem que esperar a escalação. Se ele entrar como titular, como por esse lado aqui o Chelsea joga com jogadores, né, com pontas abertos, a tendência é que jogue o Pedro Neto aqui desse lado, né, o Madueke do outro, Pedro Neto, trazendo aqui para o Chelsea, tá? O Chelsea joga desse lado provavelmente com o Pedro Neto, o Madueke, o Palmer e lá na frente deve ser o Delap, né? Porque deve ser não, é o Delap porque o Nicolas Jackson tá fora. Então ele vai ter um papel fundamental na marcação aqui dos pontas, que é onde o Chelsea gosta de jogar. Por isso que eu gosto de trabalhar os desarmes dele. Contra o Bayern de Munique ele fez 2 desarmes e se você parar para olhar agora, o desarme dele, do Andreas, Schroeder, acho que é assim que se pronuncia, tá pagando 1,53, então é uma odds muito boa. Só que óbvio, tem que esperar se ele vai ser titular ou não. Outro jogador que eu gosto de trabalhar os desarmes, mais 3 jogadores na verdade, é o Down, né, que provavelmente vai ser titular. Aí tem que ver se ele vai entrar no lugar na lateral esquerda ou direita, mas independente de onde dele jogar, que ele joga nas duas, né? Mas pode ser que contra o Chelsea entre com Carreiras e ele do outro lado. Ou pode ser que ele repita essa escalação que jogou contra o Bayern de Munique, onde foi um time que se defendeu muito bem. Mas ele é um cara também que desarma muito. Ele é o principal cara do Benfica em termos de desarme na lateral. E como eu falei que o Chelsea joga com os 2 pontas, né, bem abertos, eles vão ter a possibilidade de desarmar tanto ele contra o Arsnes, né?
Então, por exemplo, contra o Bayern de Munique ele fez 4 desarmes. Então eu gosto de trabalhar os 2 desarmes do Dahl, né? Gosto de trabalhar um desarme aqui do Aursnes, que fez 2 desarmes contra o Bayern de Munique. E gosto também do Otamendi, que também é um grande desarmador, que fez 4 desarmes contra o Bayern de Munique. E também eu gosto de trabalhar o desarme dele, tá? Ó, no jogo contra o Boca Juniors também, pegando aqui, olha lá como já estavam Carreiras aqui, ó, e o Dahl estava do outro lado, né? Como vocês estão vendo aqui. E nesse caso, o Andréas, que eu comentei, estava no banco nesse jogo contra o Boca Juniors, então tem que esperar a escalação dele. Mas, ó, o Aurners, cara, não sei pronunciar esse nome, de verdade. Então, Frederick, né? Vamos lá, fez 3 desarmes contra o Boca Juniors, ou seja, é um cara que desarma bastante. O Dahl aqui, ó, fez, ó, pegando aqui, cadê os desarmes dele? 2 desarmes contra o Boca Juniors, ou seja, cumpriu também a nossa linha lá. E o Otamendi fez nenhum desarme, né, contra o Boca Juniors, mas contra o Chelsea acredito que vai desarmar bastante, até porque o Chelsea é um time muito mais ofensivo, né, do que o Benfica, e deve ter até inclusive a posse de bola aqui diante do Benfica, tá? Então é esses jogadores que eu gosto de trabalhar do lado do Benfica. E do lado do Chelsea tem 2 jogadores que eu gosto bastante, que são titulares absolutos, né? Que contra o Flamengo eu fiz essa aposta, e no campeonato, na Premier League e na própria Conferência League eu fiz bastante essas apostas, que é 2 desarmes do Caicedo, né? 2 desarmes do Caicedo. O Caicedo é disparado o cara que mais desarma do Chelsea, e o melhor jogador ali do meio campo em termos de marcação, praticamente o único, né? Que é responsável pela marcação. Ele fez 4 desarmes contra o Flamengo. Eu gosto de trabalhar os 2 desarmes dele, que paga 1,25, paga muito bem. E eu gosto de trabalhar uma finalização do Enzo. O Enzo é um cara que chega muito, né, na área, principalmente com essas batidas de fora da área. Então ele é um cara que chega muito, né, na área, agride muito, é aquele elemento surpresa que vem de trás ali, quando os pontas jogam aquela bola para trás. É sempre o Enzo que está finalizando de fora da área, é o Enzo que está fazendo algumas infiltrações. Então a finalização dele não necessariamente precisa ser no gol, tá? É uma finalização dele, paga 1,20, então paga muito bem. Inclusive uma aposta que eu deixo para vocês 2 desarmes do Caicedo e uma finalização do Enzo Fernandes, tá? Então é isso que nós temos para esse jogo. Gosto de trabalhar também as defesas dos goleiros, né? Pro Sanches, eu acredito que vai ser o Sanches o titular, para fazer 2 defesas. Pro goleiro do Trubin do Benfica também fazer 2 defesas, também eu vejo com bons olhos. Dá para trabalhar um mercado de escanteios para ambos marcar ali pelo menos 3 cantos, também eu vejo com bons olhos. Então tem um leque de mercados alternativos que dá para a gente utilizar, tá? Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero ter dado uma clareada muito grande nessas oitavas de finais que está se iniciando. E outra, amanhã vai ter, ó, amanhã vai ter isso aqui, ó, eu vou soltar vídeo para vocês também, tá? Não é Série B não, tá, galera? Amanhã vai ter PSG, Inter de Milão e Flamengo e Bayern de Munique. E eu prometo que eu não vou ficar em cima do muro, e prometo também que eu vou compartilhar muitas apostas como eu compartilhei esse vídeo para vocês. Então curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima.